Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou passando aqui, gravando esse vídeo, deixar aqui pro pessoal que me acompanha pelo YouTube. Já faz algum tempo que eu não tenho feito mais nenhuma postagem, mas é em função de algumas demandas que surgiram, né? Alguns aspectos de curas e os quais eu me senti mais confortável de fato de me internalizar, né? Na verdade, foi uma solicitação muito forte da minha alma, né? De fazer esse momento de reconexão interior e que ainda, claro, continua, mas hoje de uma forma diferente. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre como se deu a minha entrada, né? Na verdade, essa busca pela minha própria espiritualidade, né? Pelo meu próprio autoconhecimento. Pelo menos é dessa forma que eu denomino o que é a espiritualidade, né? Quando a gente de fato se autoconhece, né? A ponto de realmente conseguir trazer um aspecto de maturidade, de uma compreensão mais ampla, né, do nosso trabalho, tanto nas esferas mais sutis, como também aqui nessa experiência humana. Então, eu posso dizer que o momento, assim, que realmente foi a entrada na minha jornada foi através de um processo de gastrite nervosa que aconteceu aos meus 17 anos de idade. E foi então onde eu iniciei tratamentos naturais, né? Com medicações naturais, medicamentos que realmente visassem o todo, né, e não apenas o corpo físico. E naquela época eu já tinha muito essa convicção interna, né, de que eu queria buscar um tratamento que não fosse um tratamento médico, natural, convencional, né? E claro que se isso se fizesse necessário, eu estaria adentrando, mas como eu tive outras vias para caminhar, então eu assim o fiz, né? E naquela época, então, eu também já iniciei no processo da meditação, né? Inicialmente, a meditação para mim era algo muito de acompanhar algo que as pessoas, a sociedade como um todo estavam falando, né, dos benefícios, mas eu de fato, assim, eu sabia que eu queria viver aquela experiência, né, e eu também sabia que eu queria viver aquela experiência pelo meu próprio jeito de ser, né, eu não tinha nenhuma postura, assim, muito específica, também não sabia muito sobre como fazer um exercício de respiração, mas o meu objetivo mesmo era trazer uma certa tranquilidade para minha mente, né? Eu sempre percebi o quanto que o meu mental, né, os meus pensamentos, sempre muito turbulentos. Então eu encontrei na meditação uma forma de trazer uma neutralidade, uma tranquilidade. Né? Eu mal sabia que ali já estava se iniciando uma jornada espiritual mais profunda e que então se deu também muito em função dos livros que eu li do autor Deepak Chopra, né? Que é um autor que eu tenho um carinho muito especial e que me adentrou assim nesse movimento de forma bem inconsciente, mas que foi muito relevante para mim naquela oportunidade. Então, eu desde esse período, hoje fazem praticamente 11 anos que eu estou nesse processo da caminhada meditativa, né? E eu sempre percebi que eu queria trazer a minha essência, né, para as atividades do dia a dia, né, para tudo que eu vivia, era seja no trabalho ou então na faculdade, enfim. E eu queria muito passar por essa experiência, né? E eu sempre segui muito os impulsos da minha alma, né? Claro que às vezes tudo isso era muito inconsciente, né? Mas eu seguia, assim, eu me entregava sem nem saber que eu estava nessa confiança e nessa entrega toda. Posso
posso entender que muitas vezes também eram fugas, né? Eram fugas. Eu pensava que eu estava indo em busca de me reconectar com a minha essência, né? E na verdade, sim, eu estava, mas eu também não compreendia o tamanho do processo que eu estava trazendo dentro de mim. Então, em certos momentos, eu até compreendi que eram fugas, né? Mas o fato é que tudo me levou a um pico, assim, que aconteceu nesse ano, né, de 2023, e onde eu então me deparei com curas muito profundas. Eu venho também de uma trajetória de cura de um câncer de mama, que foi outro aspecto que eu sinto quanto que a minha alma trouxe isso para que eu pudesse olhar para mim de uma forma mais profunda mesmo, né? Então, desde então eu venho olhando para os processos emocionais, mentais, cada vez mais, né? E venho percebendo o quanto que eu estou me reconhecendo dentro dessa jornada. Então, para mim, sempre o que ficou muito forte para mim na minha caminhada era que eu queria sair um pouquinho dessa normose, né? Vamos assim dizer, poder experimentar, né, essa jornada humana sob os olhos da minha alma, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente vai perdendo com o tempo e que a própria sociedade não estimula muitas vezes por falta de conhecimento e muitas vezes também porque a gente acaba tendo uma vida tão corrida, né? E justamente para que a gente não possa olhar para tudo isso. Então eu me dei essa oportunidade, né, de viver a minha espiritualidade e de assumir esse movimento para minha vida. Então hoje eu compartilho essa informação com vocês. Para mim não importa, né, qual é a nossa profissão, enfim, mas percebendo que os desafios nos levam para esses lugares, né, percebendo que o nosso externo é o nosso mundo interior e que quando a gente começa a perceber que tudo é um reflexo do que está dentro de nós, a gente se permite, né, ser conduzidos pela nossa alma, né, pelo nosso próprio espírito. Então, a minha caminhada para a espiritualidade, ela se deu nessa busca incessante de reconhecer quem de fato eu era, porque eu queria entender de forma aprofundada e realmente tornar a minha própria mestra, né? Ser essa pessoa que tem autonomia interna, que tem essa capacidade interna de gerar os seus próprios sentimentos, seus pensamentos, as emoções, de trazer essa maturidade, né? Não que a gente não precise de outras pessoas nessa nossa jornada, mas eu sempre quis trazer muito essa independência, porque essa independência, na verdade, ela vai se firmando também à medida que essa conexão com a nossa alma vai se estabelecendo, né? Então, quanto mais a gente se entrega para esse movimento, mais a gente é amparados no nível mais sutil. Então, fica aqui o meu registro, né, de como que se deu todo esse movimento, do que me impulsionou de fato, e que possamos juntos, né, nesse momento planetário tão importante, sermos pessoas que contribuem um com a jornada do outro, ser pontes muitas vezes, trazer insights, trazer observações, para que a gente possa fazer esse movimento de transição da melhor maneira possível. Ok? Gratidão a todos que me acompanham. Um grande beijo no coração.